Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma temática muito importante, que é a iatrogenia medicamentosa na pessoa idosa. E eu sei que muitos profissionais de educação física e fisioterapeutas pecam nesse quesito. Um dos argumentos principais que eu vejo é que isso não faz parte da nossa prática clínica, que nós não devemos conhecer ou não devemos saber sobre tal temática, que isso deveria ser do farmacêutico ou do médico. Nananina, não. Devemos compreender até para que uma conversa de forma horizontal, assertiva e objetiva exista com outros profissionais. Isso é muito importante, tá? Principalmente quando nós falamos de iatrogenia medicamentosa na pessoa idosa. Então, tá bom. Vamos lá. Aqui eu trouxe, depois vale a pena a leitura desse artigo, né? When Drug Therapy Gets Old, farmacocinética e farmacodinâmica na pessoa idosa, porque modifica bastante, né? O fluxo sanguíneo hepático, a parte de metabolização, a filtração glomerular, com processo de envelhecimento, tudo isso é alterado e precisamos compreender melhor. Vale a pena a leitura desse artigo, tá? E eu me baseei, claro, nessa aula, tirando algumas informações desse artigo aqui que está muito legal, tá? Então, primeiro, quando nós falamos de iatrogenia, olha só aí a definição. A iatrogenia pode ser definida como um prejuízo provocado ou um efeito adverso, né, a um paciente pela omissão ou ação dos profissionais da área da saúde, mesmo que a intervenção tenha sido bem indicada e adequadamente realizada. Então percebemos que a iatrogenia é um efeito adverso, né, e pode ser intencional ou não intencional. Dá alguns exemplos aí de iatrogenia. Por exemplo, a dor muscular tardia pós exercício físico ou reabilitação é um tipo de iatrogenia, né? Agora, a fratura decorrente de atividades da fisioterapia também pode ser uma iatrogenia, porque quando a gente fala de fratura, às vezes é um aluno, um cliente, um paciente que já está ali com osteoporose, né? Já bem avançada, tá? Você tem ali desnutrição por prescrição inadequada de dieta, hematoma pós-venóclise, que é um procedimento da enfermagem, né, na introdução de um catéter, fibrilação ventricular por intoxicação digitálica, cistite após passagem de sonda vesical de alívio. Então, todos esses aqui que eu estou falando é iatrogenia. É um efeito adverso de uma intervenção que ocorre de forma intencional ou não intencional, promovida ali por um profissional da área da saúde. E, claro, nós também temos a iatrogenia medicamentosa, né? Que é justamente o efeito adverso do medicamento, desde pode ser ali prescrito muito bem, tudo, mas efeito adverso. Por exemplo, náusea é um efeito adverso de um medicamento, tudo bem? Hipotensão postural também pode ser um efeito adverso do medicamento. E isso é bom a gente entender, tá? Eu vou comentar melhor aqui. E aí vem, né? Por que há mais chances de iatrogenia em pessoas idosas? E aí você tem, né? Pelo menos no Brasil, analfabetismo possui mais doenças, então quando você tem ali hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, aí você tem ali 3 ou 4 medicamentos que serão utilizados, não é verdade? E essas pessoas frequentam mais o serviço de saúde. Então, chega lá com uma queixa diferente, sai ali com outro medicamento ali prescrito, né? Mas será que essa queixa pode ser um efeito adverso do medicamento? Por exemplo, tosse, né? A gente vai entender melhor aqui. E aí, quando nós falamos de iatrogenia medicamentosa, é muito importante a gente compreender o que é farmacocinética e depois o que é farmacodinâmica, tudo bem? Quando nós falamos sobre a farmacocinética, é justamente o percurso que a droga faz no nosso organismo, desde a parte de absorção, distribuição, metabolização e excreção. Então pensa agora em você, uma pessoa jovem, saudável, a utilizar uma droga, né, diclofenaco, ibuprofeno, um anti-inflamatório não esteroidal. Em você, a farmacocinética acontece de uma forma específica, né? Nessa absorção, distribuição, metabolização e excreção do medicamento. Tá, mas em uma pessoa idosa que já possui ali uma redução do fluxo sanguíneo hepático, que já possui uma redução da filtração glomerular, que possui mais tecido adiposo,
que possui uma menor quantidade de água corporal devido à sarcopenia. Será que é diferente? Vamos entender melhor esse processo, né? E aí que nós temos, por exemplo, é, alguns específicos, por exemplo, finitoína, fenobarbital, esses anticonvulsivantes ali que são apresentados, eles diminuem ali a absorção de ácido fólico. E aí o ácido fólico ele é muito importante para a síntese de determinadas proteínas, né? Hemoglobina, por exemplo. Então, será que pode ter um efeito adverso desse medicamento? Já esses outros aqui embaixo, cimetidina, omeprazol, metformina, por exemplo, eles podem e terão um efeito adverso na redução da absorção da vitamina B12. Então, sim, eles podem promover a deficiência da vitamina B12. E essa deficiência da vitamina B12 gera alguns sintomas específicos, como parestesia, depressão, alterações cognitivas, memória, raciocínio, juízo. A gente começa a pensar que os sintomas de depressão que a pessoa idosa, nosso cliente, aluno, paciente ou uma pessoa próxima apresenta é causada pelo envelhecimento, quando na verdade pode ser ou pode estar associada, se você investigar muito bem, ao medicamento utilizado. Olha só que interessante. Aí o medicamento, por exemplo, ele dá um efeito adverso de depressão. Memória, né, raciocínio. Aí já pensa que é algo associado à depressão. Aí toma um medicamento específico, aí agora começa a tomar um outro medicamento. Entende? Isso é muito perigoso. A gente precisa realmente investigar ou dedicar mais tempo à leitura e estudo dessa temática, tá? E aí nós temos algo interessante, já que nós vamos falar sobre a pessoa idosa e redução da massa magra com o processo de envelhecimento. Nós temos aqui um termo bem interessante que é osmolaridade ou osmolaridade, que é o número total de partículas em uma solução. Isso é medido em osmós. Aqui é um capítulo básico de um livro muito bom, que é o Tratado de Fisiologia Clínica Médica do professor Arthur Guyton, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aqui comigo. Nós temos aqui desse lado, tá? Um perfil hiperosmótico, ou seja, alta osmolaridade, concentrado. Então, vamos pensar um copo de água, tá? Um copo de água. Só que nesse copo de água você coloca muito açúcar, certo? Então, não há uma mistura entre o soluto e o solvente, tudo bem? Então, fica algo concentrado. Vocês estão entendendo? Acho que vocês pegaram aí. Agora, quando nós vamos para um perfil hipoosmótico, já é o mesmo copo de água com uma pouca quantidade de açúcar. E você vai lá e mistura. Então, ali você tem uma melhor mistura, né, do soluto com o solvente. Então, onde eu quero chegar com isso? Pensa naquela pessoa idosa que não gosta de tomar água ou não se hidrata muito bem. Então, o perfil que ela vai apresentar ali é hiperosmótico. O que eu quero dizer? A quantidade ou a concentração do medicamento em relação ao sangue. Então, ele vai ficar mais concentrado. Então, vai ter uma característica mais hiperosmótica, ou seja, aí a gente entende o efeito da intensidade, da dose e o impacto do medicamento, que vai ser justamente o que? A farmacodinâmica. Vocês estão entendendo? Então, quando uma pessoa idosa ela se hidrata muito bem, isso já deixa o perfil ali do sangue como hipoosmótico, ou seja, a quantidade de soluto em relação ao solvente é menor. Então, você tem uma baixa concentração, está mais diluído. Então, o impacto, ou seja, a farmacodinâmica do medicamento será totalmente diferente. É importante a gente entender isso, tudo bem? E aí nós temos aqui algo muito importante, que é a parte de absorção do medicamento. Então, por exemplo, medicamentos como benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, todos estes aqui eles são lipossolúveis, tudo bem? Quando a gente fala que é algo lipossolúvel, significa que é um tipo de substância que atravessa tranquilamente a membrana de uma célula, tudo bem? Da bicamada lipídica ali, tá? É isso que eu quero dizer. Então, como esses medicamentos eles são lipossolúveis,
e considerando que o processo de envelhecimento há um aumento da gordura corporal, então eles podem sim ficar concentrados aonde? No tecido adiposo. Vocês estão entendendo? Então, pelo fato dele ser lipossolúvel e ficar concentrado mais ali no tecido adiposo, a eliminação desse medicamento fica mais lenta. E aí nós temos algo interessante que a gente fala sobre a concentração de equilíbrio da droga. É o ponto certinho que demanda de ela atingir um nível após alguns dias de uso, que a gente chama de concentração de equilíbrio. Então, essas características, como eu falei desse tipo de medicamento, essa concentração de equilíbrio pode ser afetada, como também a eliminação mais lenta. Então, se eu tenho uma eliminação mais lenta, será que o impacto, a intensidade desse medicamento será maior? Né? Então aí a gente já começa a ter alguns sintomas, né, interessantes do ponto de vista da informação, como sedação leve, aumento do risco de quedas, de fraturas, tudo bem? Isso é um efeito adverso do medicamento, uma iatrogenia medicamentosa, né? E aí nós temos aqui embaixo a redução da água corporal total, que acontece ali pela sarcopenia. Então, quando você tem uma redução da água corporal total, você tem um aumento da concentração sérica de drogas lipossolúveis. Então lembra, se eu tenho um aumento da concentração sérica de drogas hidrossolúveis, você tem algo que dá a característica de hiperosmótico, ficar mais concentrado. E o fato de ficar algo mais concentrado, nós chegamos em outro critério aqui. Qual, Darlan? O índice terapêutico restrito. O que, que isso significa? É a concentração que uma droga alcança no nosso sangue que está perto de limites que são tóxicos. Isso é muito perigoso. Então vocês começam a entender, né, essas questões, tá? E aí vem uma questão, né? Será que a dose deve ser repensada? Com certeza. Mas eu vejo que na prática clínica isso não é muito aplicado, tá bom? Quando nós falamos do metabolismo, aí que vem, ó, o fluxo sanguíneo hepático para uma pessoa idosa longeva, por exemplo, diminui em cerca de 50%. Então, nós estamos falando de uma região muito importante responsável pela metabolização do medicamento. Ou seja, se há uma redução do fluxo sanguíneo hepático e há uma redução da capacidade de metabolização da droga, ou seja, a meia-vida, que é o tempo necessário de redução de 50% da concentração sérica da droga, a meia-vida de uma droga aumenta. Então ela fica mais tempo ali circulando. Então, se ela fica mais tempo ali circulando, significa que ela vai ter um maior efeito adverso, de intensidade, de farmacodinâmica. Vocês estão entendendo isso? E aí nós chegamos, por exemplo, na excreção. Com o envelhecimento, há uma redução da filtração glomerular. Então, somente com pessoas hipertensas e diabéticos, tá? E aí, meus queridos, né, vem uma questão interessante, principalmente de uso de medicamentos que podem ter um efeito nefrotóxico, né? E piorar ou agravar mais ainda a filtração glomerular. Anti-inflamatórios não esteroidais, ibuprofeno, diclofenaco, por exemplo, nimesulida, né? Que fala, nimesulida, a própria metformina. Então, né? Tem essas características e devemos estar atentos em relação a isso, não é verdade? Então, vamos pegar todo esse combo, desde a absorção, metabolização e excreção do medicamento, que está bem diferente e reduzido em uma pessoa idosa. E aí? Né? Será que muitos efeitos adversos que nós observamos podem ser característicos ali de uma iatrogenia medicamentosa? Cara, eu não tenho dúvidas, tá? Não tenho dúvidas em relação a isso. Já nesses aqui, olha só que interessante, né? Interessante do ponto de vista da informação. Com o processo também de envelhecimento, o nosso cérebro ele fica mais sensível ao efeito das drogas anticolinérgicas. Lembra do acetilcolina? Aí fala drogas anticolinérgicas, acetilcolina. Então isso acaba por promover problemas cognitivos em pessoas idosas sem demência. Entende, cara? Então assim, aqueles próprios medicamentos que eu falei no início dessa aula de hoje, que promovem ali deficiência da vitamina B12 e tem um prejuízo na memória, depressão, raciocínio, a parte cognitiva. Vocês estão entendendo? Pô, olha só, a parte do sistema periférico, né?
Alguns antipertensivos específicos interferem ali na regulação da pressão arterial. Por que, Darran? Cara, você vai ter uma hipotensão ortostática. Então, assim, medicamentos antihipertensivos, onde que eles vão atuar? Receptores beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, em algum local eles vão atuar. Por exemplo, os alfa-adrenérgicos, sistema periférico, né, de vasos sanguíneos, quando estimulados pela adrenalina, eles promovem vasoconstrição. Então, se eu tenho uma droga que é antagonista ao receptor alfa-adrenérgico, então não vou ter vasoconstrição, vou ter vasodilatação. Então, isso pode ser a causa ali de uma hipotensão ortostática. Hipotensão ortostática, queda, fratura. Lembrando que a fratura aumenta o risco de mortalidade de 30% em um ano. Então, isso é muito importante, isso é grave, né? E também nós temos medicamentos que podem promover ali sintomas, né, de parkinsonismo, de movimentos mais lentos, caramba, sintomas de parkinsonismo, movimentos mais lentos, a parte de tremor, vocês estão entendendo? Alguns medicamentos que são vendidos como antivertiginosos, na verdade eles são antihistamínicos, né? Agora esqueci o nome, mas eles são antihistamínicos e de forma prolongada, a longo prazo, né? Eles podem promover ali sintomas de parkinsonismo. Olha só. Então, e aí? Né? Como é que fica essa parada, né? Então, será que neste momento uma pessoa idosa de sua população descrita está apresentando as complicações pelo uso de um desses medicamentos? Com certeza sim. Mas muitos de nós fechamos os olhos para isso. Nós devemos estudar e quando nós estudamos, nós ajudamos essa pessoa. Nós conseguimos conversar melhor com outros profissionais da área da saúde. Veja aqui um exemplo, uma pessoa idosa que tem incontinência urinária. Então, quando há um aumento da pressão intraabdominal, vai escapulir xixi, tudo bem? Urina. Então, o próprio captopril, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, um dos efeitos adversos dele é tosse. Então, assim, entende? Como não pensar nisso antes da prescrição do medicamento para uma pessoa idosa que possui ali incontinência urinária? Isso tem que ser avaliado, né? Então, quando nós falamos daqui iatrogenia e prescrição, temos aí, né, o uso de medicamentos inadequados, interações indesejáveis, doses inadequadas e medicamentos subutilizados. Às vezes você tem um medicamento que trata 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, exato. Combinações inadequadas de medicamentos, efeitos adversos e medicamentos que promovem ali toxicidade anticolinérgica, né? Então, você tem ali efeito de vários medicamentos específicos, por exemplo, quantos já viram, né, o uso de leite magnésia, né? Então, isso de forma inadequada pode promover ali hipermagnesia, então provoca náusea, fraqueza, consequentemente queda, né? Amlodipina e nifedipina, aqui, frequentemente provocam edema de membros inferiores. Temos que ficar atentos? Sim, não é verdade? E aí tem outros medicamentos específicos, né? Diuréticos, especificamente furosemida, promovem ali incontinência urinária em pessoas idosas que já apresentam dificuldade de manter-se continentes. O próprio inibidores da enzima conversora de angiotensina, como eu falei anteriormente, provocam tosse, né? Então, antidepressivos tricíclicos, eles também podem ser pró-arrítmicos. Então, como prescrever um medicamento desse numa pessoa idosa que já tem problemas ali no coração, o medicamento desse só vai agravar, né? Então, temos que ficar atentos. Aí você tem outros medicamentos, por exemplo, medicamentos para o tratamento do diabetes mellitus, que também podem ser potencialmente inadequados para a pessoa idosa. Então, ali, cloropamida. Pode causar ali hipoglicemia, pode causar síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Então, se eu tenho uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético, então você não tem diurese de pressão. Então, você vai ter uma retenção. Tá vendo? Aí você, olha só, esse aqui é um caso bem interessante. Interessante do ponto de vista da informação. Por quê? Hoje, depressão é uma doença comum. Concordam? Quantas pessoas que vocês conhecem que fazem uso de inibidor de recaptação de serotonina? Não é? Por exemplo, eu aqui da RAM faço uso. Né? O meu TDAH, aqui, ó. Esse aqui é o Torrest. É um inibidor de recaptação de serotonina. Esse aqui é sertralina, tudo bem? Então, assim, mas
E aí, qual é o efeito disso? Uma pessoa idosa, além de você encontrar efeitos como náusea, diarreia, dor de cabeça, disfunção sexual, você tem aqui um importante, que é o quê? Aumento do risco de quedas. E aí, como mensurar esse equilíbrio de risco e benefício do medicamento? Aí entra as outras aulas que até ministrei, tá aqui no canal do meu YouTube aqui. Avaliação do risco de quedas na pessoa idosa. Então, fazer uma avaliação de risco de quedas da própria residência onde essa pessoa idosa vive, para diminuir isso, né? Até porque grande parte das quedas acontecem aonde? Em casa. Então, tem que ficar atento nisso. Fazer exercícios físicos, né? Exercícios que melhorem a parte de equilíbrio, para justamente tentar tratar ou minimizar o efeito adverso desse medicamento. Mas quantas pessoas pensam nisso? Na verdade, o que eu vejo na prática clínica é: toma aqui a prescrição do medicamento e vaza. Não é assim, tudo bem? E aí eu gosto, por exemplo, eu, Dahan, sou chato nisso. Sempre pergunto se a minha aluna cliente paciente ali no dia fez uso do medicamento certinho, verificar se está tendo descuido, porque, galera, não dá para treinar sem medicamento, principalmente medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão, problemas cardiovasculares, parte de diabetes, assim, exemplo, né? Então, assim, não dá. É perigoso. É perigoso. Então tem que ser chato nisso. Tem que ser criterioso. E eu vejo, em 2026, muita gente, colegas de profissão, que não são criteriosos nesse aspecto. Simplesmente deixa passar. Isso é muito feio, né? Isso agrava muitas coisas. Então, Dahan, como é que eu faço para entender um pouco mais sobre isso? Tá aqui, ó. Esse aqui é o último posicionamento da Sociedade Americana de Geriatria 2023, do critério de Beers, né, que ele fala sobre todos os medicamentos potencialmente inadequados para a pessoa idosa. É um baita documento, vale a pena a leitura. Se você quiser algo mais prático, traduzido, e como fazer essa interdisciplinaridade, tá aqui o e-book meu e do professor Jonato. Nós montamos esse e-book, que é um guia prático interdisciplinar, evitando medicamentos inapropriados na pessoa idosa, tendo como base o próprio critério de Beers, o mais atual de 2023, e como utilizar aquele documento, como identificar todos os medicamentos potencialmente inadequados. Deixamos tudo isso pronto e certinho para que você possa utilizar na prática clínica. Preço de custo ali bem tranquilo, tá vendo? E é isso. Obrigado por hoje, espero que você tenha aproveitado este material e esta aula. Beijos!